Olá, bem-vindas a mais uma Paper Class. Hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho polêmico, onde tem aquela afirmaçãozinha que o papel não dura. Mas será mesmo que ele não dura? Vamos ver isso? Vem comigo nesse vídeo, nessa aula, que eu vou te explicar como a gente lidar com esse tipo de informação e o que isso serve pra gente, o porquê isso é importante para nós artistas de papel. Vamos lá? Eu vou mudar minha telinha aqui para trazer a minha lousa para a gente começar a falar sobre a duração do papel. Por que isso tudo é importante, né? Por que a gente precisa saber sobre essa durabilidade do papel? O que isso é útil para mim, né? Isso daí é uma informação simples, gente. É importante saber. Opa, é importante saber por quê. Simplesmente para você comunicar e saber comunicar, né, para os seus futuros clientes e admiradores do seu trabalho. Por que é importante de eu comunicar isso, né, para os meus clientes, Sayuri? Por que isso se torna importante? Porque o papel, ele tem esse mito de não ser durável. Então, é importante a gente mostrar para as pessoas quanto de coisa a gente consegue fazer com papel, quanto ele pode ser durável, quanto ele pode, sim, ser algo e objeto de decoração. Então, isso é muito importante você saber para você conseguir comunicar e trazer argumentos para os seus clientes, para os seus futuros clientes, e até mesmo quem gosta do seu trabalho, porque às vezes a pessoa olha e fala, nossa, mas de papel, esse negócio aí não rasga, não é muito frágil, e aí você vai ter condições de explicar, tá bom? Mas antes de tudo, a gente vai ter que falar um pouquinho também sobre essa questão da durabilidade, sobre os tipos, né? A gente tem muitos tipos de papel e isso que vai ditar com a durabilidade do seu papel, que é a composição do papel. Então, antes da gente falar sobre a durabilidade, eu quero que vocês entendam que a durabilidade ela tá ligeiramente associada diretamente com a composição do papel, tá bom? Cada composição ela vai reagir de uma forma diferente com o ambiente e condições climáticas, um ambiente mais seco, um ambiente mais úmido, o comportamento do papel ele vai reagir de forma diferente. É como se o papel fosse uma forma viva e ali tivessem componentes onde ele vai reagindo com o ambiente onde ele está exposto, tá certo? Então, aqui é a composição é crucial para a durabilidade do seu papel. Então, sabendo disso, que a composição é crucial para a durabilidade do seu papel, a gente vai entrar na parte, então, do nosso mundo artístico, né? Quais são as características importantes que a gente precisa observar, que a gente precisa entender para poder considerar nas nossas escolhas. Então, aqui. Quais as características. Quais as características importantes que a gente precisa saber? Então, a primeira característica, antes, na verdade, de avaliar essas características, a gente vai precisar fazer um passeio rápido. Deixa eu corrigir aqui que tá errado. Um passeio rápido sobre. Deixa eu colocar, gente, um marcador aqui. Sobre o objetivo do seu trabalho. Por que, Sayuri, eu preciso saber do objetivo? Porque sabendo onde e como seu trabalho
será exposto, você conseguirá escolher a melhor opção. E aí, Sayuri, quais são esses objetivos, né? Como assim? O que eu preciso estudar para esses objetivos, né? Deixa eu só botar aqui para ficar mais fácil de vocês lerem. Quais são esses objetivos que a gente precisa levar em consideração? Primeiro, a gente vai ver se o trabalho é temporário ou precisará ser durável. Por que isso é importante? Porque esse tipo de trabalho a gente vai poder escolher o tipo de papel melhor para a gente nortear o nosso trabalho. Se ele vai ser um item decorativo temporário, se ele vai ser uma tag de uma lembrancinha. Concorda que uma tag de uma lembrancinha, um convite de casamento, ele não tem a mesma durabilidade do que um porta-maternidade? Consegue entender? O porta-maternidade, muitas vezes, ele vai ficar ali, vai ficar aqueles dias na maternidade e muitas vezes a mãe deixa também enfeitando o quartinho do bebê. Então, isso é a diferença do ser temporário. O temporário é, por exemplo, um convite de casamento, uma decoração de festa pontual, aquilo lá não vai muito provavelmente ser guardado, né? Então, eu costumo chamar esse tipo de trabalho como trabalhos temporários, tá bom? Próximo objetivo também que a gente precisa observar. Ele vai ficar exposto ao sol em lugar úmido. Ah, por que isso é importante, Sayuri? A gente vai chegar lá nas características, tá bom? Ele vai ser protegido por uma moldura? Ou ele vai ficar solto, livre, né? Exposto, realmente, né? Vou colocar exposto. Realmente exposto. Ele ficará numa vitrine, por exemplo? Se ele ficar numa vitrine, quais são os itens ali dentro de uma vitrine, né? Vai ter uma iluminação direta ou indireta? Por que isso afeta, Sayuri? A luz diretamente na sua obra vai interferir. Então, você precisa saber dessas informações para poder construir o seu próprio trabalho, tá bom? Então, tudo isso é importante para que você reúna não, né? Você precisa saber e levar em consideração antes de sair escolhendo qual tipo de papel você vai usar para aquele determinado tipo de trabalho. Por isso que é importante, antes da escolha, a gente passar por essa etapa, que é quase mais importante do que a própria escolha do papel em si, tá certo? Anotaram aí? Vamos pro próximo, para as características? Então, vamos lá. Então, aí, a gente vai começar a falar sobre as características. Sabendo já do seu objetivo de trabalho, você vai vir para as opções. E, claro, essas opções, elas precisam de acordo com o objetivo, que é aquilo que a gente falou. A gente já mapeou o objetivo, então a gente vai mapear quais as principais características que o meu trabalho precisa ter. A primeira característica que eu considero muito importante para a gente que trabalha com papel é uma bem conhecida, que é a livre de ácido, acid free. Muita gente conhece esse tipo de característica, hoje já tá bem comum entre os papéis, só que o que eu quero dizer aqui para vocês
é que muita gente conhece, mas muita gente sabe que aquilo é bom, que aquilo é uma vantagem para o papel, e sim é uma vantagem, mas não sabe exatamente o que é esse livre de ácido, tá bom? Então, o que eu preciso passar aqui para vocês é justamente esse conhecimento, para que vocês tenham e entendam o que é esse tipo de característica. Esse tipo de característica nada mais é uma característica de papéis que em sua composição eles não foram usados nenhum tipo de produto com reação ácida. O que isso quer dizer, Sayuri? Que com o passar do tempo ele não vai amarelar ou desbotar, tá certo? Lembra o que eu disse lá no comecinho, que a durabilidade vai estar ligada com a composição? Sim, quando você faz uma composição de um papel, quando um papel é criado com materiais que tenham ali compostos nos seus ingredientes, eles podem reagir com o ambiente, que a gente costuma falar que é resíduos ácidos mesmo. Então, esse papel ele tem todo um tratamento para que não tenha esses resíduos que façam o papel perder as suas características, que é a cor viva por mais tempo, tá certo? Então, em resumo, o livre de ácido é uma característica que indica que seu papel não vai amarelar ou desbotar com o tempo. Certo? Então, eu não vou falar aqui que indica que seu papel não vai amarelar. Eu vou colocar que indica que seu papel dificilmente vai amarelar. Por que, Sayuri, dificilmente? Porque tudo depende, né, gente? Por quê? O uso não, né? A exposição, como a gente falou, está diretamente ligada à durabilidade do papel. Então, a exposição vai ditar se ficará desbotado. Por exemplo, se sua arte ficar exposta diretamente à luz do sol, não terá a mesma durabilidade. O sol é uma iluminação forte e agressiva. Tanto é que a gente passa protetor solar. Para os papéis não ia ser diferente. O sol também danifica a composição dos papéis. E por mais que ele seja tratado, ele pode ter sim esse desbotamento. Ah, mas fala que não desbota. Sim, mas faz um teste, deixa um tempo um papel desse que é livre de ácido sob sol para você ver como ele vai perdendo. Pode ser que a cor ela não desbote absurdamente ou notavelmente, mas ela vai sim desbotar. Tudo depende de como aquele papel foi criado, tá certo? E a segunda característica importante para a gente que é artista de papel é o papel ser colorido na massa. O que isso é importante? Na verdade, eu digo que essa característica é uma característica importante, mas ela não é essencial. Mas eu já te explico o porquê. Essa característica de ser colorido na massa, ela vai garantir que os cortes sejam mais limpos, sem aquelas bordinhas brancas que fica na lateral quando a gente corta. Então, a grande maioria dos papéis que não são coloridos na massa, você consegue observar esse tipo de comportamento, tá bom? E aí, não além dos cortes, os vincos também são partes do seu trabalho que também podem sofrer se o seu papel não for colorido na massa. Vai ficar aparentemente ali branquinho, que é o miolo do papel, tá certo?
E, na minha opinião, tudo depende, como eu disse, do objetivo do seu trabalho. Então, aqui o colorido na massa, ele indica que seu papel não terá um miolo branco. Não terá um miolo branco. Vou colocar entre parênteses, tá, gente? Prejudicando seu trabalho final. Por que prejudicando? Porque, mais uma vez, depende do objetivo. Essa rebarbinha branca não é muito vista como uma forma legal, né? Não parece muito profissional, fica um pouquinho amador ali e tal. Principalmente com vinco, quando você faz o vinco, fica aquele miolinho branco, fica diferente. Mas esse miolo branco, ele pode te proporcionar experiências diferentes, né? Você pode criar tipos de efeitos diferentes para o seu próprio trabalho com esse miolo branco. Claro que tudo tem que ter um contexto ali para poder estar claro esse miolo branco estar aparecendo, né? Então, você pode sim criar efeitos no papel com esse miolo branco, usar esse miolo branco a seu favor para poder personalizar um pouco mais seu trabalho, para poder diferenciar um pouquinho mais seu trabalho, tá bom? Existem diversos tipos de efeito, as minhas alunas já até conhecem, a gente faz algum desses tipos de efeito, reaproveitando, a gente comenta disso lá nos meus cursos também, sobre esse reaproveitamento, que é justamente porque nem todo papel a gente tem o miolo colorido. E isso não é um impeditivo para você não usar aquele papel. Existem formas sim que dá para a gente usar e adaptar esse papel para dentro do nosso trabalho, tá certo? Então, essas duas características são as características que eu considero super importantes para a escolha do papel, tá certo? Existem aí umas outras características que eu não vou entrar muito a fundo. Características, mas que eu resolvi trazer para vocês entenderem que existem sim outros tipos de características, né, de papel, que são o antifungo, o antifungo, existe papel com algodão na massa, e existe papel até com ISO. Nossa, não aceita mesmo. ISO de longevidade. Então, um por um aqui. Tem esse papel que tem esse tratamento antifungo, isso também é bem importante porque ajuda na durabilidade e proteção do seu trabalho. Existe papéis com algodão na massa, para quem faz escultura em papel, com quem mexe com modelagem, isso é muito importante, faz muita diferença na hora de você modelar seu trabalho. E tem esse ISO de longevidade que muitos não conhecem, mas existe sim um papel que tenha esse selinho de ISO de longevidade. Sério, mas como que eu posso saber se meu papel tem ISO de longevidade? Aí vem a minha recomendação. A minha recomendação é que vocês não precisam sempre adquirir e optar só por papéis mega especiais, tá bom? A intenção aqui é justamente a gente te trazer esse conhecimento para você saber que existem sim esses tipos de características e que a partir daí você consegue fazer a sua escolha melhor, a sua escolha mais assertiva na hora de criar a sua arte em papel. E como a gente tem diversos tipos de fornecedores, o que eu sugiro? A primeira delas é, vamos lá, como garantir essas características. Características.
Não, gente, tá difícil aqui, hein? Como garantir essas características? A primeira forma delas é consultar a ficha do papel no site do fornecedor. Na verdade, fornecedor não, na verdade é do fabricante, né? Do fabricante. A ficha do papel, às vezes até na etiquetinha que vem no papel, você consegue identificar algumas informações do papel. Às vezes você usa um papel que até tem alguma dessas características e você nem sabia. Então é bom a gente entrar no site do fabricante do papel, ir lá na linha do papel e ver o que eles falam sobre essa linha. Porque é legal a gente saber e ter essa informação, né, com a gente. E aí a segunda é perguntar para o vendedor. Pode ser que o vendedor não saiba de antemão algumas dessas informações, mas isso daí vai te ajudar na hora que você for comprar, porque aí você vai saber o que está comprando, ninguém vai te enrolar, muito provavelmente. Então você chega lá e fala assim: olha, moça, eu preciso de um papel que seja colorido na massa. Porque você vai fazer um trabalho que não precisa do branquinho no miolo, você não quer, então você fala dessa forma. Então aí a pessoa já vai lá e te direciona para o papel mais adequado. Então essas são as formas de você garantir essas características no papel. Tenha em mente mais ou menos as características mais importantes, o que elas trazem de benefício para o seu trabalho. E isso, gente, ó, uma dica de ouro no final dessa aula, hein? Isso serve como chave, serve como um valor para você vender a sua arte. Isso daí, quando você for comunicar com o seu cliente, lembra que a gente falou lá em cima sobre a importância que era para você saber se comunicar com seus futuros clientes e admiradores, porque aí você vai conseguir transformar essas características em benefícios. Exemplo, livre de ácido. O cliente não tá nem aí se o papel é livre de ácido. Não vai adiantar você falar que o seu papel é especial porque é livre de ácido. Você vai ter que transformar essa frase para usar. Eu uso papéis no meu trabalho que não amarelam com o tempo. Pronto, viu como transformou essa comunicação que muda e que faz com que aquela característica que você identificou do seu material, da sua matéria-prima, sirva e se transforme como um real benefício. Que o cliente possa entender e fique claro para ele o que é aquela característica. Ele não tá nem aí para saber se o papel é livre de ácido, se tem algodão na massa, se é colorido. Ele quer saber o que isso vai ajudar para ele. E é isso que você tem a obrigação de comunicar. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Tirem print, anotem todas essas anotações da aula. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer um pouquinho mais sobre essas características. E se vocês gostaram, clica aqui no videozinho, curte, compartilha, comente, se inscreva no canal também. E eu espero vocês na próxima aula, no próximo vídeo. Um beijo e até mais.